Olá pessoal, este vídeo está relacionado ao estudo das funções e nós vamos utilizar para a construção dos gráficos o programinha do Python. Então, nesse momento você já deve ter completado as tarefas referentes à aula 3. Para que você possa dar procedimento à aula 4, as suas tabelas da função afim, da função quadrática e da função recíproca devem já estar preenchidas. E aí nós vamos passar para um segundo momento, que é trabalhar agora com a construção da função a partir dos códigos. Um outro ponto super importante que você vai encontrar nessa aula 4 são as funções. Então, o primeiro movimento dessa aula 4 é você baixar no seu diretório a função afim, a função quadrática e a função recíproca. Ok? Nós vamos continuar agora estudando, então, a função afim. Então, a função afim. Vamos atrás dela. O que vai acontecer? Observe agora que eu estou aqui dentro do Python. Então, eu já baixei previamente o Python no meu computador. Eu já entrei no Python e já me loguei. Tá? Então, você deve ter feito isso. Basta você olhar as instruções da aula 1, dessa série de aulas que você está fazendo. Lá na aula 1, você já deve ter verificado como que você consegue entrar no Python, fazer o login e digitar a sua senha. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Para que a gente possa dar procedimento ao estudo da primeira função dos cilindros, que é a função afim, eu tenho que baixar dentro do Python a minha função. Então, eu vou clicar aqui nesses três pontos, né? Nesses três pontinhos, e eu vou baixar a função 1. Essa função ela tem que estar no seu diretório. Daí você vai fazer, você vai clicar aqui, você vai fazer o upload do seu diretório para esta página exclusiva do Python. Esse é o procedimento que nós vamos fazer agora. Então, observe que eu baixei do meu diretório, né, a função afim, que é a primeira função que nós vamos estudar agora. Quando eu clico nessa função afim, vai aparecer o código e eu vou trabalhar nesse código. Observe que eu tenho a variável A, aqui B, a minha função está aqui, ó, y de ax mais b. Então é fundamental que você verifique isso aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar os valores, tanto para o valor de A, para o valor de B, quanto aos valores de x, né, que representa a variável da altura, está aqui, ó, x representa a altura, e depois eu vou digitar os valores de y, que corresponde aos valores de massa. Só que isso você vai fazer se você tiver com a sua tabela da aula 3 preenchida da função afim. Tá? Então, corre lá, se você não tiver com essa tabela em mãos, para que você possa digitar esses valores. Eu vou agora começar a fazer essa digitação desses valores. Eu criei uma função aleatória aqui, diferente dos valores de lá, para você perceber. Eu estou chamando o meu valor de A de 2,50. Então tem que tomar cuidado aqui que ele não aceita vírgula nesse elemento. E o meu valor de B é 0,00. No eixo X, eu vou ter as alturas do cilindro, ok? Então, eu peguei valores bem fáceis de trabalhar para você ver o que você tem que fazer. No seu caso, melhor dizendo, você tem que buscar os valores da sua tabela. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Esses são os meus valores para as alturas. Confere se a vírgula está corretamente colocada aqui. Feito isso, passamos aos valores relacionados ao eixo Y, que seriam as massas. Tá? Então, eu vou começar com 2.50, 5.00. Acho que eu peguei valores fáceis para que eu possa mostrar para vocês como que vocês vão digitar aqui. 7.50, e aqui eu vou ter 10.0, e o último valor, 12.50. Vamos ver se não passou ninguém. Ó, aqui passou despercebido aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui não pode você digitar, aqui tá certo, vírgula, tá, então tá tudo certo, aqui tá tudo certo, ó. 2.50, 5.00, 7, 10 e 12,50. Todos os valores estão corretos.
Esse valor de B aqui representa que o Python vai plotar os meus pontos na cor azul, e aqui, esse valor aqui, de 3, ele vai me indicar qual é a espessura da reta que eu vou ter lá no meu gráfico. Aqui é importante você identificar, para quem for corrigir o seu trabalho, quem está no eixo X. Bom, quem está no eixo X é a altura, ok? Então, quem está no eixo X, só digita corretamente, por favor, a altura. Qual é a unidade que eu estou trabalhando? Olha no seu roteiro, né? Então, eu vou trabalhar em centímetros, altura em centímetros, tudo correto? Qual é a variável que está no meu eixo Y aí? Se no X eu tenho altura, em Y eu vou encontrar a massa. Então, massa, está lá a massa. Qual que é a unidade de massa? Vamos colocar a unidade de massa aqui. Vamos trabalhar em gramas, ok? Vamos trabalhar em gramas. Então, está aí correto. Aqui é importante você identificar para o professor que vai corrigir quem foi o autor desse gráfico. Se você não me conhece, porque eu não me apresentei, então deixa esse momento aqui para nós nos apresentarmos. O meu nome é Luiz Dário Sepúlveda, tá? Esse é o primeiro gráfico, então eu vou chamar de gráfico 1, para que eu possa guardar isso e aí eu conseguir me organizar. Então, o que está acontecendo agora? Eu já completei o meu código, eu vou copiar o meu código e vou colar ele dentro do main. O código só roda se ele estiver aqui. Se ele não estiver aqui, ele não vai rodar. Isso é uma coisa super importante que você tem que estar atento. Senão você pensa que está dando erro. Quando tiver algum tipo de erro, ele vai aparecer do lado direito do seu monitor. Né? A última coluna aqui é onde pode aparecer um erro. Então, eu vou colar aqui o nosso código referente à primeira função. Então, está aí, ó, a primeira função está aqui. Os valores estão aqui. Lembrando que eu baixei a função a partir do meu diretório, do meu computador. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou mandar rodar. Vamos ver se ele vai funcionar. Então vamos lá, mandando rodar. Ele está programando. Olha aqui no lado direito, ele está me dizendo. Quando ele terminar de calcular, ele deve me indicar aí alguma coisa relacionada a essa função. Então vamos ver aí o que está acontecendo com essa função, para que eu possa daí verificar se está tudo correto. Então, pessoal, já mandei rodar o gráfico, né? Veja que aparece aqui o gráfico da primeira função, que é a função afim. Se você clicar em cima do gráfico, vai aqui aparecer o nome do autor, massa em gramas, altura em centímetros. Então, aqui você tem o gráfico já construído. O que você tem que fazer agora? Você tem que, ou você clica aqui e vai baixar esse gráfico no seu computador. Posteriormente, você também vai copiar o código, tá? Aqui está o código que você vai copiar, e você vai colocar isso tudo em uma única página. Tá? Eu vou adiantar um passo aqui só para você ver. Quando você for responder o teste da aula 4, desta aula, você vai se deparar com esta questão aqui, ó, né? Que é utilizar o Python para plotar o gráfico da massa e altura. Foi o que nós acabamos de fazer. Colar a imagem do gráfico e o código. Então, essa é a missão que você tem que fazer agora. Para você conseguir fazer isso, pessoal, toda vez que você abrir para responder a questão com relação ao gráfico, você tem que vir aqui, ó, nesse sinalzinho de mais aqui, ó, adicionar conteúdo. Clicou aqui, ele vai demorar um pouco e você vai ter essas opções aqui para você baixar o gráfico e o código, né, para responder a primeira questão. Então, inserir arquivo local. Então, o que eu fiz? No meu caso aqui, eu peguei, copiei o gráfico e embaixo do gráfico colei o código da função referente ao gráfico. E aí, quando eu tenho que responder a questão, eu venho aqui e mando inserir o gráfico e o código. Então, dessa maneira, você tem que fazer. Senão, você não vai conseguir colar dentro do teste do Blackbird, você não vai conseguir colar o seu gráfico. Tá? Essa é a única maneira que você tem aqui. Ó. Repetindo, então, quando você chegar na questão 1, que você vai ter que responder 3 vezes, uma para cada função, você tem que clicar no sinal mais para adicionar conteúdo, e aí sim, você baixar do seu computador uma foto ou um arquivo correspondente ao gráfico e ao código. Então, esse é um procedimento que você tem que fazer para os 2 próximos gráficos, ok? Voltando aqui ao nosso Python, então aqui nós temos a função afim, né? E o gráfico correspondente à função afim.
O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos estudar, então, a outra função na sequência, a função quadrática. Então, observe que eu já baixei a função quadrática para adiantar o nosso tempo aqui de realização desse trabalho. Aqui está a função quadrática, né? Já digitei os valores para nós não perdermos muito tempo. Né? O que você tem que preencher aqui? Tem que preencher os eixos e lembrar de colocar o seu nome, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, porque nós temos um tempo aí de gravação. Então, eu vou colocar o meu nome, você tem que colocar o seu nome completo, como eu fiz para a função afim. De tal maneira que o professor que vai receber o seu gráfico consiga identificar você. E também você tem que identificar aqui quais são as grandezas. Nesse código 2, você tem que substituir em 3 momentos a altura, você vai ter que substituir pelo diâmetro, né? Porque a segunda função está relacionada massa e diâmetro, e não massa e altura. Então, cuidado aí. Massa e diâmetro, e aqui nós vamos colocar também, onde tem altura, nós vamos trocar por diâmetro. Então, esse é um detalhe só que você tem que ficar atento para você não colocar errados os valores aí. Os eixos você vai ter que completar, né, com os nomes, as unidades de medida, né, e o seu nome completo, por favor, para que o professor possa identificá-lo na execução. O que você vai fazer? Copiar o código, todo o código, vem aqui em cima no meio, né, porque se ele só roda aqui dentro, você vai apagar o código da função anterior e vai colar essa função. E aqui no RAM você vai mandar rodar. Enquanto ele estiver processando, não vai aparecer nada aqui. Aqui já apareceu, tá vendo? Gráfico 2. Então vamos clicar nele aqui, ó. Olha que maravilha, o gráfico 2, tá? Então eu tenho o eixo aqui que você vai ter que colocar as grandezas e esse eixo que vai ter que colocar as grandezas juntamente com a unidade de medida. É importante você identificar isso. Isso é um critério de avaliação, ok? Então agora nós vamos passar para a nossa última função, que é a função recíproca. Eu vou baixar o código e nós vamos dar continuidade ao estudo da construção de gráficos no Python. Então, observe que eu já baixei a terceira função e já baixei o código dela. O código já está devidamente preenchido. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui, vou copiar ela e vou colar aqui em cima para executar. Então, daqui a função 3. Novamente, você tem que preencher os valores de A e de B, né? Observe que nessa função 3 você tem altura e densidade, ou massa específica. Aqui na linha 13, você identifica a função y de A dividido por x mais B. Então, altura e densidade, aqui estão os valores relacionados com a densidade do cilindro e aqui os valores relacionados com a altura do cilindro, ok? Aí você tem que preencher aqui, já preenchi densidade e altura, e aqui coloquei o nome gráfico 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar rodar esse gráfico, que é o nosso último gráfico dessa nossa aula, ok? Vamos ver se ele vai rodar. Apareceu aqui o gráfico 3, então ele já executou. Clica no gráfico 3 e aqui está a função, viu? Que maravilha, ó, altura e densidade. Aqui você tem que completar as unidades de medida de acordo com o seu roteiro, né? Então aí você vai ter que completar isso e fazer aquele procedimento que nós estamos, que eu passei no primeiro gráfico para vocês. Colar o gráfico e o código em um arquivo e depois, quando você for responder o teste, você tem que baixar esse arquivo. A partir dos gráficos e a partir da tabela que você já preencheu na aula 3, agora o que está faltando para você? Não está faltando mais nada, agora é só você responder as questões, né, com clareza, postar as suas respostas dentro do Python e finalizamos essa nossa aula 4. Espero que você tenha entendido, espero que você consiga explorar o Python em outros momentos, dentro dos experimentos que nós temos na física. Espero revê-lo também em breve. Ok? Muito obrigado e até um próximo encontro.